Seja bem-vindo você que está chegando. Eu quero falar com você agora de como manter uma fé viva. E você que precisa de uma intervenção de Deus ainda hoje. Eu vou liberar essa palavra. E eu sei que Deus pode fazer um milagre, uma intervenção. Deus pode fazer um milagre na sua vida ainda hoje. Sabe? Deus pode responder a sua fé. Deus faz milagres de três maneiras: através da fé, através da unção e também na manifestação da sua soberania. Mas em todas essas esferas nós precisamos manter a nossa fé. E hoje eu quero enfatizar sobre manter uma fé viva, uma fé que te leva a entender a sua total dependência de Deus. Escute bem que a fé salvadora, como se diz, é uma fé que nos salva em todos os sentidos. A Bíblia diz que Jesus nos disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus também disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? Então, como eu vivo essa fé diariamente que atrai os milagres? Sabe, é isso que eu quero falar. Nos dias em que nós estamos vivendo, tem tantas dificuldades, nós passamos por tantas situações. Isso sempre existiu na face da terra. Mas principalmente agora nos últimos dias, sabe? Jesus falou sobre não perder a fé, sabe? Ainda mais quando nós vemos que os últimos dias estão chegando. E eu quero pegar aqui Marcos no capítulo 11, sabe? No versículo 23 e 24, diz algo aqui muito especial. Se você entender o poder das palavras, e você começar a alinhar o que você diz com o que você crê, né? Você vai ver milagres acontecendo. Marcos capítulo 11, versículo 24, primeiro eu vou ler, diz: por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E Jesus estava falando sobre viver uma fé que estava acima da dúvida. Sabe, você não pode ser um crente vivendo na descrença. E no versículo 22 fala sobre uma fé. Jesus disse: tenham fé em Deus. A expressão aqui, uma boa expressão no original é: tenha fé do tipo de Deus. Qual é essa fé do tipo de Deus? A fé do tipo de Deus é uma fé que crê e que fala. Sabe, você que está aí, Deus está falando aí com você. Tem pessoas que têm até promessas, mas as promessas não chegam muitas vezes também. Por quê? Porque tem pessoas que estão falando incredulidade. Já receberam até uma revelação de Deus. Muitas vezes Deus até já falou, Deus já prometeu, mas Deus está esperando, sabe? Deus está esperando alguém. Deus te trouxe aqui por um propósito. Deus está esperando alguém aqui entender que precisa parar de murmurar. Sabe, a murmuração está atrapalhando o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Marcos capítulo 9, versículo 23, diz: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, chamado com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Se você quer viver milagres, sabe, você vai precisar entender algo. Você precisa parar de murmurar. E você precisa entender que tem poder nas suas palavras, nas palavras que você diz. E aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? Eu tenho falado isso com vocês algumas vezes, mas quando eu falo desse tema, muitas vezes é necessário enfatizar que a fé é a convicção de um fato. Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que espero e a convicção de fatos que não se vê. Escute bem. Então, quando Jesus está falando aqui em Marcos 11 e 22, ele fala: tenham fé em Deus. Essa é uma fé do tipo de Deus. Qual que é a fé do tipo de Deus? É a fé de Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Agora escute bem,
você precisa viver, se você está só na esperança, provavelmente você está passando muitos problemas emocionais. Porque a esperança eu estou esperando algo que possa acontecer um dia. Agora, você tem que ter esperança, mas você também tem que ter fé. Por quê? Porque a fé é a convicção de um fato que já aconteceu. Quando Deus falou, já está feito. Quando Deus falou, não é que vai acontecer, não, já aconteceu. Então, a fé diz, já está feito. A esperança diz, vai acontecer. Você está vendo? Então, quando Deus fala com você, eu vou fazer isso na sua vida. Quando Deus fala, eu vou mudar a sua história. Quando Deus fala, tem uma nova unção sobre você, tem um dom. Sabe, eu vou te curar, eu estou te curando agora, estou te prosperando. Sabe? Às vezes essa palavra de Deus, ela não vê existência imediatamente. Alguns milagres que Jesus fez aconteceram imediatamente. Alguns outros milagres levou um tempo até aquele milagre se manifestar. Então, enquanto você espera, você precisa se manter em fé. O que é isso? É ter convicção de que Deus falou e que já está feito. Lá em Josué capítulo 24 tem uma promessa extraordinária. No final do versículo lá de Josué capítulo 24 diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha lá, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escute bem, de repente Deus te fez essa promessa, Josué capítulo 24 versículo 25. Só que a sua família ainda não veio toda para Jesus. Mas Deus falou, vou salvar toda a sua casa. O Espírito Santo é quem convence, o Espírito Santo é quem age. E Ele já te prometeu e você não está vendo. Sabe? E a maioria das pessoas tem a tendência de querer ter só esperança. E bom é ter esperança. Mas tem que ter esperança no quê? No que Deus falou. E quando Deus falou, já está feito. Agora, quando Deus fala, já está feito. Isso é fé. Deus falou, eu creio. Sabe, Deus não brinca de falar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus falou, eu creio exatamente no que Deus falou. Deus revelou uma palavra para você? Deus te deu um sonho, uma visão? Tudo embasado nas escrituras? Ou Deus te deu uma escritura tem tocado o seu coração? Deus tem te revelado um versículo específico? Sabe? Muitas vezes é uma promessa que Deus tem para você. É diferente você pegar uma palavra que você quer, é diferente quando Deus te revela. Uma coisa é você pegar um versículo aleatório. Também pode funcionar, mas é mais poderoso. É garantido que vai acontecer quando Deus, está tocando você em um versículo. Por exemplo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você não está vendo isso ainda. Mas se Deus tem falado isso com você, você tem que ficar convicto. Deus vai salvar a minha casa. Se Deus tem falado com você, eu vou mudar a sua história, vou mudar a sua saúde, vou mudar a sua área financeira, vou dar uma sabedoria para você, vou liberar sobre você algum dom. Estou liberando agora. Muitas vezes Deus fala assim, estou liberando agora. Estou liberando agora. E você fala, Deus liberou. Só que às vezes isso ainda não se manifestou no mundo físico. E olha o que Deus está me falando aqui. Muitas pessoas aqui ainda não receberam as suas bênçãos, porque precisam parar de murmurar. Deus permite algumas situações para te testar. Deus permite algumas situações para te testar. Jesus falou para Filipe, aonde nós vamos comprar pão para toda essa multidão que está aqui assistindo a palavra? Aonde nós vamos comprar comida para eles? Sabe? Mas Jesus já sabia o que ele ia fazer, a Bíblia diz. Jesus já sabia que em poucos minutos ele ia fazer um milagre. Mas ele fez aquela pergunta para testá-los. Muitas vezes Deus está testando. Ele quer que você fique livre dessa murmuração para fazer algo extraordinário. Eu estou falando sobre uma fé viva que vive os milagres. Tenham a fé do tipo de Deus. Primeiro, versículo 22. Versículo 23 fala aqui. Em verdade vos digo, Jesus disse, se alguém disser a esse monte, levanta-se e jogue no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, a fé do tipo de Deus, primeiro, crê e fala. Pela fé entendemos que todo o universo foi criado pela palavra de Deus. Como Deus cria as coisas?
pela palavra, pela fala. E como Deus está te chamando para criar, para gerar as promessas que Ele tem na sua vida? Pela palavra. Lá em Romanos capítulo 4, dizendo sobre Abraão e também da maneira que somos salvos, a Bíblia diz que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Olha que extraordinário isso. E Deus está dizendo para você, você está sendo derrotado? Não é por causa, primeiramente, de Satanás, não. Nem está sendo derrotado por causa de alguma outra coisa, não. Você está sendo derrotado, não é também porque Deus não está com você, não. Você está sendo derrotado porque está murmurando, porque está falando incredulidade, porque está falando negativo. Mas Deus me traz aqui para cancelar. Eu cancelo agora toda palavra maldita, porque isso é uma palavra de maldição. Palavras negativas de incredulidade, você fala, é uma palavra de maldição. É forte, mas é verdade. E Deus trouxe você aqui como sinal. Ele está cancelando agora. Está cancelando toda palavra maldita, dita por você, ou dita por alguém a seu respeito. Ele está dizendo agora, eu quero construir com você. Sabe? O que significa isso? Deus vai te revelar uma palavra. E você vai colocar essa palavra na sua boca. E o seu coração não está crendo. Mas você vai falando a palavra que Deus te falou. Em algum momento o seu coração vai crer de fato. E quando o seu coração crer e a sua boca falar, você vai ver milagres acontecerem. Sabe? Você sabia que tem um poder disponível para você viver milagres diariamente. Você que trabalha com negócios, você que trabalha até com vendas, ou você também que trabalha em qualquer tipo de profissão. Você pode chamar à existência, sabe? Você pode chamar à existência vamos dizer, os resultados, as coisas que você precisa no seu dia. Fala, Deus, faça conforme a sua palavra. Se você está na vontade de Deus nesse trabalho, se você está na vontade de Deus nesse negócio, e às vezes o negócio está meio estranho, não está indo, sabe o que você tem que fazer? Você tem que começar a chamar à existência os clientes, os resultados e as bênçãos de Deus. Faça um teste e para de falar negativo e fala aquilo que Deus tem revelado para você. Não quero encorajar você a falar qualquer coisa da sua cabeça, não. Mas encorajo você a ter relacionamento com Deus. Porque no relacionamento, Deus vai falar. No relacionamento, Deus vai falar. Escute bem, que um pouquinho antes aqui, quando Jesus fala com aquela figueira, quando Jesus estava lá em Betânia, Jesus teve fome e ele viu de longe uma figueira com folhas. E ele foi ver se achava nela alguma coisa. E aproximando-se da figueira, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira, nunca mais alguém coma frutos de ti. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Escute bem. E logo depois, em mais ou menos ali 24 horas, aquela figueira secou. Você está vendo? Jesus deu uma palavra e aquela figueira secou. Mais à frente, os discípulos procuram entender o que estava acontecendo. E aí é onde Jesus fala sobre isso, que se alguém não duvidar e crer com seu coração e crer que se fará o que diz, assim será com ele. E Jesus fala, porém, por isso digo a vocês, tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Você está vendo? Escute bem que a figueira secou pelo poder da palavra que Jesus liberou. Se você vai ver isso aqui melhor, você vai ver isso aqui melhor aqui no livro de Mateus, e nós vamos orar. Mateus, no capítulo 21, versículo 20, diz, ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Por quê? Quando Jesus se aproximou à beira do caminho daquela figueira, nada encontrou, a não ser folhas, ele disse, nunca mais alguém coma frutos de ti. Imediatamente a árvore secou, sabe? E ao mesmo tempo, se você também usar o poder das palavras, Jesus falou aqui, se você crer com o seu coração e falar com a sua boca e não duvidar, sabe? Tudo que disser será feito. Eu quero profetizar ainda hoje.
Olha como o Espírito Santo é. Até parece que foi ensaiado. Ainda hoje alguém vai falar. Todo espírito de surdez, todo aquele espírito também que veio para querer te deixar mudo e também tirar a sua fala. Você agora está ouvindo do Espírito Santo. Você vai abrir a boca e falar. Vai chamar a existência, os milagres, a intervenção de Deus sobre a sua vida. Sabe, ficar murmurando e reclamando, esperando que alguém te ajude, isso não vai resolver a sua história. Deus pode levantar alguém para te ajudar, mas Ele não quer que você dependa de alguém, Ele quer que você dependa dEle. E Ele vai conectar as pessoas. Ele vai trazer a provisão. Ele é o Deus que vai providenciar. Você está vendo? Tá tudo bem, você pode até contar com as pessoas, mas deve depender só de Deus. Você está vendo isso? Alguém aqui, alguém que está botando fé nessa palavra. Muitas vezes eu falo através da unção e às vezes nós falamos aqui também na dimensão dos milagres. Mas Deus está querendo despertar a fé de alguém que está aqui. Alguém vai falar algo hoje. Eu não sei se é uma cura, uma libertação. Eu não sei se é um milagre que Deus já te revelou. Sabe? Alguém vai falar algo hoje. E hoje vai acontecer. Você está vendo? É o quê? É um sinal. É uma demonstração que Deus, a partir de hoje, quer que você fique livre da murmuração. Sabe? A Bíblia tem muitos exemplos de fé. Por exemplo, pela fé, Noé construiu uma arca. Abraão saiu da sua terra. Moisés abandonou o Egito. Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, nada pode quebrar, nada pode fazer Deus mudar de ideia. Sabe? Aqui, Caleb também honrou a Deus pela sua fé. Sabe? Ele não olhou para os gigantes, mas olhou para Deus. Pedro lançou as redes pela palavra de Jesus. Senhor Jesus, eu sei que eu não pesquei nada até agora, mas pela sua palavra eu lançarei as redes. Sabe? Tem alguém aqui que não está tendo um resultado. Tem alguém aqui que não está tendo um fruto. Olha Deus falando. E Deus está falando com você. O poder está na palavra que Deus vai te revelar. E quando Deus te revela uma palavra, você fala essa palavra e os milagres vão vir à existência. Como eu recebo a palavra de Deus? Mantenha um relacionamento com Deus. Mantenha um relacionamento pessoal com Deus. Também vá à igreja onde você faz parte. Esses dias eu estava pregando sobre não perder Jesus no culto, não perder Jesus em uma festa religiosa, mas também não perder Jesus em qualquer outro tipo de lugar, Porque às vezes a gente acha que a gente está indo para o culto e não está perdendo Jesus, mas às vezes é no culto que está perdendo Jesus. Por quê? Porque está olhando tantas outras coisas, sabe? E perdeu o foco do objeto da nossa fé. Perdeu o foco de Deus e da palavra de Deus, sabe? Às vezes pessoas perdem Jesus por estarem realmente em festas seculares, mas às vezes pessoas perdem Jesus por estar até, sabe, em festas até religiosas, ou até dentro de uma igreja. Por quê? O problema está na igreja? O problema está no pregador? Pode até ser, mas eu creio que não. Alguns casos pode ser, mas eu creio que a palavra está sendo pregada onde você vai, e você precisa manter uma fé viva. O mesmo Deus que fazia os milagres, continua fazendo os milagres hoje. O que você precisa fazer? Colocar o seu foco em Deus e na palavra de Deus e parar de murmurar. Olha aí Deus falando na exortação da palavra. E Deus está falando aí, Deus está incentivando. Se creres, verás a glória de Deus. João capítulo 11, versículo 40. Sabe? Tem alguém aqui que vai começar a experimentar os milagres. Porque Deus está tirando todo espírito de incredulidade da sua vida. E Deus está colocando você para andar por fé. Talvez você está vivendo momentos difíceis, mas continua por fé. Continua se relacionando com Deus, que no seu relacionamento vai descer um download, vai descer uma revelação. Deus vai falar com você algo que você deve profetizar, algo que você deve chamar à existência. Tenha a fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus crê e fala. Mas eu não estou crendo. Vai falando. Uma hora vai descer para o seu coração.
A hora que o seu coração crer e você falar. A hora que estiver alinhado o seu coração crendo e a sua boca, milagres vão acontecer. Milagres vão se manifestar. Milagres vão se materializar sobre a sua vida. Faça a prova com Deus. Leia Marcos 11, Romanos capítulo 4 e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor mande embora agora todo espírito de incredulidade. Pai, eu chamo à existência agora os milagres. Se existe alguém aqui enfermo, eu peço, libera o seu poder agora. Libera a tua unção agora. Eu declaro cura em nome de Jesus. E oro também sobre cada pedido de oração. Você que tem um pedido de oração aí. Pai, eu apresento diante do Senhor agora cada pedido de oração. E chama à existência os milagres agora. O Senhor é o mesmo Deus que curou no passado. Continua curando hoje. A tua palavra que fala que o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira especial, de uma maneira poderosa, visitar essa casa. Quando o Senhor visita é com objetivo. Eu peço que o Senhor venha tocar sobre essa casa, sobre esse ambiente, sobre essa mente, sobre esse coração, sobre esse corpo físico. E peço a tua unção agora, descendo do alto da cabeça até a planta dos pés de cada um que está aqui. Declaro proteção divina, declaro favor de Deus, declaro que hoje, ainda hoje, vai acontecer um milagre na sua vida. Você crê assim? Sabe, eu tenho certeza, eu estou convicto de que Deus já fez um milagre sobre a sua história. Então, se Deus já fez, vai acontecer. Quando eu falo, Deus já fez, eu estou na fé. Quando eu falo, vai acontecer, eu estou na esperança. E a esperança é onde toca as suas emoções. Sabe? Quando você está na fé, as suas emoções vão para cima. Sabe? Quando você está na fé, Deus começa a te encorajar, Deus começa a te levantar. E é isso que Ele está fazendo aqui. Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus é bom? Eu te abençoo em nome de Jesus. E declaro, o melhor tempo da sua vida está chegando. O tempo de milagres, o tempo de intervenções de Deus, o tempo onde Deus vai surpreender a sua mente e vai fazer o extraordinário. Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus é bom? Até o nosso próximo encontro. Quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Você pode adquirir o nosso livro. Aqui na descrição tem as formas de adquirir, através do telefone. Também aqui na descrição tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, vou deixar uma oração especial para você. Uma oração especialmente ali, separada para você. É isso? Até o nosso próximo encontro. Até lá.